O reinado de Salomão. Este será o título da nossa 10ª lição do segundo trimestre do ano de 2023 da classe de adolescentes. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da EBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje estou aqui para que nós possamos continuar meditando juntos nesta revista em que nós estamos estudando sobre o povo de Israel, o povo que foi escolhido por Deus para levar adiante o nome dele e para que eles evidenciassem em seus comportamentos, em suas escolhas, atitudes, a adoração que eles tinham para com o Senhor. É claro que isso nem sempre foi assim. É por isso que nós estamos estudando esta revista e estamos aprendendo com as escolhas erradas e também com as escolhas certas que o povo de Israel fez ao longo de toda a narrativa do Antigo Testamento. Hoje nós iremos falar sobre o reinado de Salomão. Nós estudamos 2 aulas a respeito de Davi, primeiro do processo dele de ser ungido até chegar ao trono de Israel, e depois estudamos sobre o reinado dele na aula passada. E hoje nós falaremos do reinado de Salomão, um dos filhos de Davi. Esta aula está prevista para ser ministrada no próximo domingo, dia 4 de junho, e nós temos como leitura bíblica uma leitura bastante extensa, bastante histórica. Então eu convido você, professor, para já avisar os seus alunos antes deles começarem. O livro de Reis é um livro mais histórico, é um livro que cita mais nomes, mais detalhes de cidades. Então a gente precisa fazer esta leitura ciente de que é uma leitura mais puxada, porque tem muitas informações nela, é diferente de ler o Novo Testamento, por exemplo. Então nós temos aqui 1 Reis, capítulo 3, dos versículos 4 ao 15, e também no capítulo 4, dos versículos 20 ao 25. Nós iremos ler juntos e eu vou deixar passando aqui na tela a menção do texto, para caso você, professor, aluno, enfim, esteja assistindo essa aula fora da sua casa, sem a revista, sem a Bíblia, você consiga acompanhar o que eu estou lendo aqui para vocês. Vamos então? O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios, porque era o lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos, e Deus lhe disse: "Peça o que você quer, que eu lhe dê." Salomão respondeu: "Foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração, diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade, e lhe deste um filho que se assentaste no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este tão grande povo?" Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa, e Deus lhe disse: "Já que você pediu isso e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu prolongarei os seus dias." Salomão acordou, e eis que era um sonho. Voltou para Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. 1 Reis 4. O povo de Judá e Israel era tão numeroso como a areia que está na praia do mar. Eles comiam, bebiam e se alegravam. Salomão dominava sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam tributo e serviram Salomão durante todos os dias da sua vida. As provisões diárias de Salomão eram 3.000 quilos da melhor farinha e 6.000 quilos de farinha, 10 bois gordos, 20 bois de pasto e 100 carneiros, além dos veados, as gazelas, os corços e aves bem tratadas, porque Salomão dominava sobre toda a região e sobre todos os reis do lado de cá do Eufrates, desde Tifissa até Gaza, e tinha paz em toda a região ao redor.
Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, durante todos os dias de Salomão. Amém? Você, professor, pode neste domingo contar com a ajuda dos seus adolescentes para fazer esta leitura. Você pode pedir que cada um deles faça a leitura de um versículo. Você pode talvez revezar com eles. Você fala, eu vou ler um, vocês leem o outro. Aí eu leio novamente, um de vocês, lê o próximo versículo. E assim a leitura não fica tão puxada e nem tão cansativa para nenhum dos integrantes ali da sala de aula. Na mensagem, o nosso texto base está lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículos 15 e 16. Escutarei com atenção as orações que forem feitas neste templo, pois é o templo que escolhi e separei para ser o lugar onde deverei ser adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. Essa foi uma palavra do Senhor ao povo de Israel, quando o Senhor estava dizendo o que ele faria por conta da construção do templo que eles tinham feito ali durante o período do reinado de Salomão. Os objetivos da nossa aula, então, são os seguintes. Primeiro, ensinar aos nossos adolescentes quem foi Salomão, destacando o legado do seu reinado. Segundo, mostrar que todos nós precisamos aprender a fazer pedidos sábios a Deus. E terceiro, refletir sobre a importância de nos mantermos fiéis a Deus até o final de nossas vidas. Aqui no Vamos Descobrir, na introdução, a lição faz um convite para nós e para os nossos adolescentes, dizendo o seguinte: imagine um rei que viveu grandes experiências com Deus e recebeu sabedoria, riquezas e honra dele. Agora imagine também um rei que construiu não só o maior e mais luxuoso templo da história de Israel, como também o maior palácio real. Salomão foi um rei de sucessos no plural. Porém, mesmo assim, ele decidiu desobedecer ao Senhor, casar-se com muitas mulheres, erguer altares erguer altares a outros deuses e curvar-se a eles. Vamos aprender então com a história do rei Salomão? Primeiro, quem foi Salomão? Afinal, quem é Salomão na história da Bíblia? Salomão era filho de Davi com Batseba e ele foi escolhido e ungido para ser o sucessor de seu pai no trono de Israel, mas não sem obstáculos. É importante que nós, professores da EBD, tenhamos conhecimento de todo o período ali da sucessão de Davi para que nós possamos ensinar aos nossos adolescentes. Então não foi simples, Davi não falou, aqui está o novo rei de Israel, foi o Senhor que escolheu, será Salomão. Não foi bem simples assim. Davi tinha outros filhos antes de Salomão, que eram mais velhos do que Salomão, apesar da morte de Aminon, seu primogênito, depois de Absalão, Davi ainda tinha outros filhos e Salomão não era o mais velho deles. Então a maior parte do povo de Israel não queria que o trono de Israel fosse passado de forma de pai para filho, sabe, que estivesse como se fosse uma dinastia dentro de uma família. O povo de Israel queria ter mais certeza de que eles não seriam governados por pessoas ímpias, idólatras, por reis que fizessem más escolhas, porque eles tinham medo. Lembra de tudo que nós já estudamos a respeito de que o povo de Israel pediu um rei, mas eles não tinham um rei antes, eles queriam ser igual aos outros povos, mas quando eles olhavam para o lado, não era tão bom assim. Então eles ficaram com medo de que Davi passasse o trono para um dos seus filhos, e no caso Salomão estava sendo escolhido, e de que aquilo não fosse bom para eles. Então, eles começaram a se apegar a uma ideia que surgiu. Davi tinha um filho mais velho do que Salomão, que era Adonias. E Adonias vai começar a tentar pegar o trono que o seu pai já tinha dito que seria de Salomão para ele, porque ele era mais velho, e ele começou a obter o apoio de pessoas importantes, inclusive de Joabe, que era sobrinho de Davi e comandante do exército de Davi, e também de Abiatar, que foi sacerdote durante todo o período do reinado de Davi, que ficou com medo de que Zadok se tornasse mais importante do que ele, então por isso ele acabou se apegando à ideia de Adonias de assumir o trono no lugar de Salomão, porque ele sabia que com o reinado de Salomão haveriam mudanças e de que ele não seria o mais importante sacerdote por conta de todo o destaque que Zadok estava tendo. Então Adonias conseguiu apoios importantes, mas Davi, bem assessorado, conseguiu fazer a coroação de Salomão antes, e Salomão vai se tornar o rei de Israel. Então é importante a gente entender esse período todo histórico que aconteceu, está registrado ali em 1 Reis, capítulo 1 e 2, para que nós saibamos os motivos do que vai acontecer depois. Salomão só vai começar a construir o grande templo, que era a sua missão mais importante, no 4º ano do seu reinado.
justamente porque nos 3 primeiros anos ele estava resolvendo os problemas que ainda estavam explodindo por conta de que o povo tinha medo de que Davi estivesse, né, antes de morrer, passando a sucessão do seu trono para um dos seus filhos. Mas, continuando aqui, veja só, o nome de Salomão significa paz ou pacífico, como está registrado lá em 1 Crônicas, no capítulo 22. E o seu reinado foi, de fato, marcado por um longo período de paz. Um longo período, mas não foi todo o reinado marcado por paz. É o que nós vamos aprender hoje. Então, certo dia, logo no início do seu reinado, Salomão ofereceu sacrifícios a Deus e teve uma experiência, na qual o Senhor apareceu em sonhos e disse a ele: "O que você quer que eu lhe dê?" Que foi o texto que nós lemos agora no início da aula. Então o rei pediu sabedoria para poder governar o povo com justiça e saber discernir entre o bem e o mal. Salomão era humilde, porque Salomão vai dizer: "Senhor, eu não passo de uma criança. Meu pai era Davi, o grande rei Davi. Aqui Davi ainda não era o que Davi é hoje para nós. Depois de tudo que aconteceu, o povo de Israel não tem dúvidas ao dizer que Davi foi o maior rei de Israel, que talvez, à exceção de Jesus, agora vamos falar só de pessoas humanas, não do Deus encarnado, Davi tenha sido o israelita mais importante para eles, no sentido de vitórias, de conquistas, de tudo que ele fez. Ele conquistou a cidade de Jerusalém. Jerusalém não estava sob o domínio de Israel no período de Saul, por exemplo. Então Davi teve tantas conquistas e ele elevou tanto o nome de Israel, unificou o país como uma monarquia, que o povo de Israel acredita que talvez ele seja um dos maiores nomes dos hebreus, né? Ali do povo. É claro que nós temos Moisés, temos todos os patriarcas, mas Davi está ali nesta lista de pessoas tão importantes quanto eles. Agora, veja que Salomão tinha consciência de quem era o pai dele e do que ele estava diante. Meu Deus, eu terei que governar todo este povo. Então ele inicia o seu reinado de uma forma muito linda, porque ele inicia tendo a humildade de reconhecer que ele não era maior do que o cargo que ele estava assumindo e de que ele precisava contar com a ajuda do seu Deus. Lembra de Davi dizendo para Salomão: primeiro sê homem e depois conhece o Deus de teu pai. Então, Salomão tinha a referência de um pai que era um homem segundo o coração de Deus, bastante apegado ao Senhor, e então ele vai pedir a este Senhor, a este Deus, que o capacite, que os nossos adolescentes possam ser influenciados por este bom exemplo de Salomão, alguém que reconheceu que ele não era capaz sozinho, mas que se Deus o ajudasse, ele poderia governar aquele povo que não era nem capaz de ser contado, tamanha quantidade de pessoas que Salomão precisaria governar. Olha que exemplo maravilhoso este início do reinado de Salomão. Então Deus se agradou tanto deste pedido de Salomão que o Senhor prometeu dar a ele não apenas sabedoria, mas também aquilo que ele não pediu: riquezas, honras, um governo longo, né, bastante longevidade. O Senhor não só deu a ele tudo isso, mas o Senhor disse: eu não darei a ninguém mais depois de você, e eu também não dei a ninguém antes de você. Olha o tamanho dos benefícios que Salomão recebeu de Deus por conta do seu ato de humildade e de reconhecimento. Quando nós reconhecemos quem nós somos, as nossas limitações, a nossa incapacidade, o Senhor se alegra, porque o Senhor deseja ser o nosso porto seguro. Ele quer ser o nosso socorro. Ele quer ser a base da nossa existência e de tudo que nós fazemos. Agora, quando nós somos soberbos e achamos que somos capazes pela força do nosso braço, aí o Senhor acaba batendo, né? Ele diminui, porque ele abate a todo aquele que acha que é mais importante do que a função. Quantas pessoas a gente não conhece que se sentem mais importantes do que o cargo que eles ocupam? Nós não somos. A obra de Deus, ela não para. O reino de Israel também não pararia. Salomão conseguiu entender algo muito importante. Ele era alguém no reino de Israel, mas ele era só mais um ali. Ele não era o único e ele não seria, ele não era o primeiro, né? E ele também não seria o único. Antes dele houveram outros e haveriam depois também. Salomão reconheceu que ele era parte da engrenagem que Deus estava coordenando, assim como nós. Nós somos feitos, o Senhor nos formou para que nós pudéssemos adorá-lo e glorificá-lo, mas não para que nós nos sentíssemos mais importantes. É muito essencial que nós saibamos que o Senhor se agrada de nós, que o Senhor desejou a nossa existência, que o Senhor nos capacitou e nos fez para o momento em que nós estamos, mas nós não somos os primeiros e não seremos os últimos.
O Senhor deseja que nós tenhamos o reconhecimento das nossas limitações, para que então Ele possa nos abençoar e completar aquilo que não somos capazes sozinhos. Amém? Salomão foi tão sábio que os reinos vizinhos enviavam pessoas para ouvi-lo e aprender com a sua sabedoria. Ele deixou a sua sabedoria escrita em livros que estão na Bíblia, a saber, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e alguns salmos que também são de sua autoria. Ele compôs ao todo 3.000 provérbios e mais de 1.000 cânticos. Salomão consolidou e expandiu o reino por meio de alianças políticas pacíficas, sem fazer guerras. Por meio das alianças, que ele fazia, Salomão dominou muitas nações e elas lhes pagavam muitos impostos. Essa condição econômica favorável proporcionou a construção de um grande e luxuoso palácio, que impressionava os visitantes nos mínimos detalhes, desde a comida servida, a organização e até a maneira como os funcionários se vestiam. Então veja que Salomão foi o terceiro rei de Israel, filho do rei Davi, mas o que realmente se destaca é que Salomão foi um jovem humilde e dependente de Deus. Por isso, o início do seu reinado e grande parte do seu reinado é marcado por paz e pela benevolência de Deus. Nós temos aqui no auxílio didático algumas informações retiradas do comentário devocional da Bíblia, que são bastante importantes. Vai falar do tempo de reinado de Salomão, ao todo ele reinou por 40 anos, e aqui vai nos dizer que a riqueza de Salomão e a sua sabedoria são discutidas nos 11 primeiros capítulos de 1 Reis. Então, caso você, professor, não tenha um conhecimento mais profundo a respeito de quem é Salomão, de como foi o reinado dele, de o que aconteceu ali no reinado, você pode ler o texto que o auxílio didático vai nos mencionar aqui, que são os 11 primeiros capítulos de 1 Reis. Assim você vai conseguir entender bem certinho o que aconteceu durante todo o período do reinado de Salomão. Segundo tópico, a realização de um grande projeto. A palavra de Deus relata que Davi tinha o desejo de construir um templo para adoração ao Senhor na cidade de Jerusalém. Este foi o grande desejo de Davi, que o Senhor não permitiu que ele realizasse. Davi amava tanto ao Senhor, todo aquele processo de buscar a arca de Deus que ele passou, e aí tivemos a morte de Uzá, a arca indo para a casa de Obed-edom, e aí Davi conseguindo trazer a arca para Jerusalém, eles evidenciam o desejo que Davi tinha de construir um lugar para que a arca estivesse, para que a presença do Senhor fosse notável, sentida, mas um lugar que fosse significativo para todo o povo de Israel, em Jerusalém, que se transformou na capital política e também capital religiosa do Império de Israel. Porém, o próprio Deus não permitiu que Davi construísse, e o Senhor vai dizer: porque você é um homem sanguinário, você é um homem de guerra, um homem que carrega muito sangue nas mãos. Eu não quero que seja você, mas será o seu filho quem irá construir. Ainda assim, Davi organizou o projeto de construção e reservou materiais e recursos, repassou todas as orientações para Salomão. Salomão, no 4º ano de seu reinado, iniciou a construção do templo. Ele prezou pela excelência, empenhou-se na obra e caprichou em cada detalhe. O templo foi feito de acordo com todos os padrões estabelecidos e com materiais de excelente qualidade. Vários utensílios foram feitos de ouro. Devido à magnitude e à complexidade da obra, a construção do templo demorou 7 anos. Após o término da construção, Salomão levou a Arca da Aliança para o templo e a pôs no devido lugar, no lugar santíssimo. Após isso, Salomão inaugurou o templo, ofereceu sacrifícios e orou ao Senhor. Então, desceu fogo do céu e queimou a oferta que estava sobre o altar, e a glória do Senhor encheu todo o templo, a ponto dos sacerdotes não conseguirem entrar no santuário. Todos os israelitas que estavam no pátio do templo se ajoelharam com o rosto no chão e adoraram e louvaram a Deus. Olha como o Senhor usou Salomão aqui para construir o templo, e o Senhor se alegrou da construção deste templo. É claro que aquele templo de pedras, por mais grandioso que fosse, não era capaz de armazenar a presença de Deus na medida que Deus merece. Aquele templo não era capaz de conter a glória de Deus. Porém, ele significava que o povo reconhecia a aliança que o Senhor tinha feito com Abraão. Aquele templo significava, mais do que isso, ele era um símbolo, né? Opa, a lição caiu aqui. Aqui no segundo auxílio didático, nós temos
os motivos pelos quais o templo tinha tanta ênfase no Antigo Testamento e por que o povo de Israel tinha tanto orgulho, no bom sentido da palavra, do templo que existia em Israel. Veja, ele era um símbolo da autoridade religiosa, de que Deus era o Senhor deles, era um símbolo da santidade de Deus, era um símbolo do concerto de Deus com Israel, era um símbolo de perdão, mas também era um símbolo que preparava o povo, apontava para a vinda do Messias. Era um testemunho do esforço e da criatividade humana, porque toda a beleza que envolvia a construção do templo, que o Senhor começou a dar aquele projeto para Davi e depois usou Salomão para construí-lo, evidenciava quem era Deus. E nós sabemos que o Deus que nós servimos não é um Deus desorganizado, mas é um Deus de ordem, é um Deus de decência e é um Deus de beleza. O Senhor preza pelos mínimos detalhes daquilo que envolve algo que vai representá-lo. Lembra o Senhor no meio do deserto, né? Pedindo que Moisés construísse ali o templo, que ainda não era de pedras, né? Todos os detalhes que envolviam a construção da própria Arca da Aliança de ouro. Para que isso no meio do deserto? Porque Deus se preocupa com a beleza. Tudo que existe ao nosso redor que é lindo, que é belo, que nos traz admiração, foi feito por Deus. Às vezes a gente olha para a imensidão de um céu recheado de estrelas e a gente fala, uau! Quando você está diante do mar e você percebe aquela imensidão azul que vai se unir lá no horizonte com o céu, e aí você mal percebe o que é azul do mar e o que é azul do céu, são obras das mãos de Deus. A própria beleza do ser humano é obra das mãos de Deus. A beleza dos animais. A gente olha para o bico de um tucano e fica impressionado, para as penas de um papagaio, fica encantado com aquelas cores, com todos aqueles detalhes. Foi Deus que fez. A joaninha tão pequenininha, com aquelas bolinhas perfeitas desenhadas no seu corpo, são obras, de acordo com Davi, dos dedos de Deus. Então o Senhor se preocupa sim com estes mínimos detalhes, com a construção de algo que vai simbolizar a sua presença. E é por isso que o templo evidenciava todo este apreço de Deus pela beleza, pela ordem e pela decência. E também era um lugar de oração. O templo era um lugar onde o povo se reunia para orar ao Senhor, para falar com Deus, para adorar a Ele. Todos estes significados que envolviam a construção do templo fizeram ele ser tão importante durante o Antigo Testamento e também continuar sendo mencionado lá no Novo Testamento, quando os fariseus, os escribas, vinham questionar a Jesus a respeito da importância do templo de Israel. Terceiro tópico, um majestoso início, mas um final complicado. Quando nós olhamos para o início de Salomão, para aquele menino se ajoelhando diante de Deus e pedindo sabedoria e clamando por misericórdia, dizendo eu não sou capaz sozinho, por favor, Senhor, me ajuda. Não dá para acreditar que um menino que começou de uma forma tão linda, ainda em sua imaturidade, quando atingisse, né, a maturidade, teria dificuldade em continuar servindo a Deus, não é mesmo? Quando nós lemos Provérbios, Eclesiastes, Cantares, a gente fica impressionado com toda a sabedoria que ali está descrita. E Salomão foi o escritor destes textos. Como este homem não vai encerrar a sua vida de uma forma ainda melhor do que da que ele começou? Como é possível? Eu sei que essas dúvidas surgem e eu me lembro que eu tinha essas dúvidas. A minha mãe contava a história de Salomão, ainda criança, né? E eu ficava pensando, nossa, mas como foi que alguém que começou tão bem terminou tão mal? Ele não recebeu sabedoria de Deus? Pois veja só, toda a deterioração espiritual e moral da vida de Salomão, ela vem a preço das concessões que ele começa a fazer. Mas a deterioração não foi só de Salomão. O próprio reino de Israel vai viver uma apostasia, né, espiritual e moral. Muito por conta das escolhas do seu rei. Olha só como começa aqui o terceiro tópico. O rei Salomão se casou com muitas mulheres estrangeiras que não temiam e não serviam ao Deus de Israel. Deus já havia proibido estes casamentos lá na lei, porque ele não queria que os israelitas se casassem com mulheres de povos estrangeiros, para que não caíssem no pecado de idolatria. E foi exatamente isso o que aconteceu com Salomão. As esposas estrangeiras do rei ganharam o seu coração. Ele se apaixonava por elas. Ele começava a amar aquelas tantas mulheres com quem ele se casou. Então, para agradá-las,
Salomão começou a construir altares aos deuses estranhos para que elas pudessem adorar aos próprios deuses. Então eu imagino que era mais ou menos assim. Ele se casava com uma mulher que adorava um deus X e ela chegava em Jerusalém e falava, nossa, mas aqui só tem o templo para o seu Deus. Onde eu vou adorar o meu Deus? E aí Salomão ia lá e construía os altares que elas pediam para que elas pudessem adorar ao Deus delas. Isso aí já era gravíssimo, já era um grande erro, já era um grande pecado. Mas não parava por aí. Porque além de erguer esses altares, Salomão também começou a se curvar e a adorar a outros deuses, os deuses das mulheres com quem ele se casava. Mesmo tendo sido alertado 2 vezes pelo Senhor para que ele não fizesse isso. Por esse motivo, o reino de Salomão não foi inteiramente pacífico. Após seus pecados, Deus levantou inimigos contra Israel por causa dos pecados de Salomão. Porém, por amor a Davi, o Senhor permitiu que Salomão continuasse a reinar até o dia de sua morte, mas já havia determinado que iria retirar o reino dele. Salomão governou em Jerusalém por 40 anos e após a sua morte, seu filho Roboão foi coroado rei de Israel. É importante nós entendermos, para conseguirmos compreender o que acontece na vida de Salomão, que Salomão começa muito bem. Só que, ao longo de sua vida, Salomão vai fazendo concessões. Grava essa palavrinha, concessões. Não foi do dia para a noite que Salomão começou a pecar contra Deus e não foi do dia para a noite que ele começou a adorar deuses que eram estritamente proibidos. O Senhor tinha ensinado durante todo o período ali que nós temos no Pentateuco, quando o Senhor está dando a lei a Israel, o Senhor fala, não terás outros deuses. Estava nos 10 mandamentos, não era difícil saber isso. Salomão era filho de Davi, ele conhecia os 10 mandamentos. Ele foi rei em Israel, ele conhecia Deus. E o Senhor ainda levantou profetas para falar com ele. Salomão sabia o que ele estava fazendo, né? Era errado. Só que a palavrinha concessões, ela surge aí. Primeiro ele se casa com uma mulher estrangeira, depois com outra, aí depois com outra. E depois que vários casamentos com mulheres estrangeiras, ele começa, já se torna uma rotina. Porque na primeira vez que nós violamos uma lei, seja ela uma lei de Deus ou uma lei dos homens, a gente sente remorso, culpa por aquilo. Mas na quinta vez que você faz, você já é tomado por um sentimento diferente. Um sentimento de ninguém vai me pegar. Que é um sentimento de impunidade. Então Salomão, ele já tinha o seu filho Roboão, antes dele ser rei em Israel, ele já teve esse filho com uma mulher estrangeira. Então veja que foi lá na sua juventude que começou o seu desejo de se unir a mulheres estrangeiras. Não foi depois. Só que tinha um outro problema. Muitos desses casamentos eram o que nós chamamos, durante a história, né, da humanidade, de casamentos políticos. Então eles iam conquistar um lugar para que não houvesse guerra entre 2 países. Eles falavam, não, vamos oficializar um casamento entre a filha do rei, entre uma das princesas daquele reinado, com o rei de Israel. Era um símbolo de que não haveria guerra entre as nações, mas de que aquela nação que foi conquistada, que cedeu a mulher para se casar, pagaria impostos. Então é por isso que Salomão conseguiu tantos impostos de povos estrangeiros sendo pagos para ele. Mas a custo de muitos casamentos políticos. Só que Salomão, ele tinha um problema moral, que eu acredito que vem lá do pai, porque Davi claramente tinha um problema moral no quesito de, talvez hoje nós chamaríamos Davi de mulherengo. Salomão compartilhava desse problema que o pai teve, né? Aquele problema de gostar um pouco além da conta de mulher, de querer mais do que uma. Salomão teve o mesmo problema. Então Salomão, ele não só tinha o casamento político, mas ele se apaixonava por aquelas mulheres. Não era aquele casamento político que a gente vê ao longo da história, de que um rei se casava com uma mulher e nunca mais havia, em toda a vida. Não, Salomão gostava das mulheres. Ele trazia as mulheres para morar em Jerusalém, e aí ele construía altares para as mulheres para que elas se sentissem bem, se sentissem em casa. E isso se tornou tão recorrente, mas tão recorrente, que uma hora Salomão estava adorando aos deuses que Deus tinha dito de forma explícita, não adorarás. Percebe que toda a origem da nossa queda espiritual, de uma apostasia, de um esfriamento, ela vem das concessões. Salomão começa de pouquinho, violando as leis de Deus. E é dessa forma que ele se deteriora espiritualmente e ele vai terminar o seu reinado muito mal. A ponto de que logo após o filho dele assumir,
vai haver uma ruptura no reino, nós iremos estudar na próxima aula, e é uma ruptura para sempre. O reino nunca mais se unirá novamente. Então Salomão é a parte muito principal do que acontece depois. Porque o filho dele já pega um reino que está praticamente dividido. Nós lemos aqui, foi por amor a Davi que o Senhor não permitiu que Salomão visse em vida as consequências do que ele fez, que seria o reinado se dividir. Mas ele sabia, ele morreu sabendo que o Senhor tiraria o reinado dele. Então, olha a tristeza, alguém que começou tão bem e de repente parou lá embaixo. Que nós possamos aprender com isso. Não basta começar bem, é preciso manter-se bem. A vida espiritual, ela não é uma escolha de um dia, ela é uma escolha de todos os dias. A gente aceita Jesus um dia, de forma oficial, mas a gente passa todos os nossos dias aceitando a Jesus de novo. Nas escolhas que nós fazemos, na forma com que nós falamos, naquilo que a gente senta para assistir, naquilo que a gente pega para ler, naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente começa a falar, são concessões que a gente vai fazendo todos os dias. É por isso que o Senhor vai dizer no grande mandamento, no Shema, Deuteronômio 6, ama ao teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Coração para o povo hebreu não é só o coração, o órgão, não é isso que nós achamos hoje que tem a ver com o sentimento. Não, o coração para eles era a mente, era o centro de todas as emoções. O Senhor estava dizendo, me ama, ó povo de Israel, com tudo que vocês têm, com tudo que vocês são, para não dar liberdade, para não dar vazão para as pequenas concessões. Porque é assim que a gente começa fazendo uma concessãozinha aqui com o mundo. Um dia a gente começa ouvindo uma música que a gente sabe que desagrada a Deus, mas todo mundo ouve. É uma concessão. No outro dia você começa a assistir uma série que tem muitas cenas sexualizadas e que desperta coisas ruins. Ruins no sentido de que não é para ser despertado naquela hora. Uma concessão. Aí no outro dia outra. Daqui a pouco são vários palavrões saindo da boca de quem adora a Deus. Salomão também fez assim. E ele, ao longo de sua vida, foi fazendo concessões. E de repente, um dia ele acorda e ele não era mais um homem que temia a Deus. Ele era um homem distante da presença de Deus. Que nos sirva de alerta, porque isso também pode acontecer conosco. E nós temos aqui, no terceiro subtópico, no terceiro auxílio teológico, na verdade, uma frase que eu peguei só um finalzinho dela, que foi retirada da Bíblia de Estudo Cronológica, para dizer que os israelitas foram advertidos contra a adoração de todos os outros deuses em geral, mas a Moloque em particular. E Salomão vai adorar a Moloque também. Então Salomão foi quebrando regras, adorando a pequenos deuses, e de repente ele estava adorando até aqueles que Deus havia dito de forma explícita, não adorarás. Para a conclusão da nossa aula, olha só o que a revista nos proporciona. Salomão foi um rei que teve um início de reinado muito bom. Ele foi um rei sábio que governou com sabedoria, mas a partir do momento que ele decidiu desobedecer ao Senhor, o seu reinado declinou e a sua relação com Deus também. À medida que se envolvia com suas muitas esposas, ele também se curvava e adorava os deuses delas. Isso foi determinante para que Salomão terminasse muito mal o seu reinado. Talvez foi por isso que o próprio Salomão, lá em Eclesiastes 7:8, escreveu: o fim de uma vida vale mais do que o seu começo. Que aula importante! Nossos jovens, nossos adolescentes precisam conhecer a história de Salomão. Precisam ler Eclesiastes e entender o que Salomão, no fim da sua vida, está dizendo. São conselhos valiosíssimos, porque é alguém que viveu muito bem até um período e, de repente, por conta das concessões que foi fazendo, foi declinando espiritualmente, a ponto de deixar de temer a Deus. Porque alguém que se curva diante de deuses, de outros deuses, é alguém que deixou de temer a Deus. É alguém que perdeu o temor a Deus. É alguém que perdeu o amor pelo Senhor, pela palavra dele, pelas orientações dele. Amar a Deus significa cumprir os mandamentos que ele nos deu. Não dá para amar a Deus e não cumprir a palavra dele. Amar a Deus significa que eu cumpro aquilo que ele me sugere, aquilo que ele me ordena. Porque algumas coisas na palavra de Deus são sugestões, outras são ordenanças. Claríssimas, precisam ser seguidas. Então, Salomão é um grande exemplo na palavra de Deus para que os nossos adolescentes levem com eles. Alguém que começou muito bem, alguém que teve humildade para reconhecer, Senhor, eu dependo de Ti, mas alguém que não conseguiu se manter
É importante que os nossos adolescentes aprendam a se manter na presença de Deus, a se manter dependentes, a se manter temendo a Deus. Então a gente não vai num congresso, adora a Deus, aceita Jesus, fala em línguas estranhas e depois na segunda-feira declina. Não. A gente precisa todos os dias buscar por uma intimidade maior com o Senhor. Eu já li a Bíblia esse ano, então leia de novo. Eu já li 2 vezes esse ano, então leia pela 3ª vez. Eu já jejuei semana passada, então jejua nessa semana de novo. Todos os dias nós precisamos travar uma guerra pela manutenção da nossa vida com o Senhor. Salomão começou muito bem e se perdeu no meio do caminho, porque ele começou a abrir mão de manter o seu relacionamento com Deus e, de repente, começou a manter o relacionamento com outros deuses. Porque não existe casa vazia, não existe coração vazio, não existe mente vazia. Se nós não estivermos ocupados, preenchidos pela palavra de Deus, nós estaremos ocupados e preenchidos por outro tipo de palavra. Se nós não estivermos bem alimentados pela palavra viva, que é Jesus, pela palavra escrita, que é a Bíblia, nós estaremos bem alimentados por outras coisas. Foi isso que aconteceu com Salomão. E é isso que nós precisamos deixar que não aconteça, né? Não deixar, na verdade, que não aconteça conosco. Que o exemplo de Salomão seja muito útil até onde é bom, até onde é útil, mas que depois, todas as escolhas que ele fez, nos sirva como exemplo do que não fazer. Vai aqui um excelente exemplo para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. O namoro com pessoas ímpias pode resultar em consequências muito danosas. E aqui nós estamos falando só de namoro, porque tudo começa no namoro. Adolescentes já não deveriam namorar. Mas quando você, sabe, ensina a ele, seu professor. Professor, né, que aqui está. 1, 2, 3. Professor que aqui está, ensine aos seus adolescentes que quando eles começarem a desenvolver aquele sentimento de paixão por alguém, que eles, antes de deixar que o coração seja dominado por essa paixão, que eles saibam se aquela pessoa teme a Deus ou não. Pelo menos que seja crente, pelo menos que venha à igreja. Porque se apaixonar por mulheres estrangeiras ou por homens estrangeiros no sentido de tementes ou não a Deus, pode custar muito caro. Para Salomão, a ruína dele começa quando ele desobedece a Deus e começa a se relacionar com pessoas que não compartilhavam da mesma fé que ele. O relacionamento entre pessoas que não compartilham da mesma fé pode fazer com que a vida de uma pessoa acabe muito mal. Então esta aula, ela se encerra hoje com todo este conteúdo histórico que pode ser resumido em teme ao teu Deus. Não um dia, mas todos os dias da tua vida. Amém? Que Deus abençoe. Que o Senhor te use e te capacite para ministrar uma aula abençoadíssima neste domingo. Que os teus adolescentes saiam conhecendo quem é Salomão e entendendo que ele é um bom exemplo do que fazer em alguns pontos e principalmente do que não fazer em muitos pontos. Então que eles possam sair desta aula mais edificados pela palavra de Deus e tementes ao Senhor. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.